Ele é bom, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia. Deus é suficiente e nos supre em todas as coisas. Cristo é o único capaz. Por isso não desista, persiga, caminhe, insista em seguir o Senhor. Ele quer que você tenha uma experiência real e viva com essa palavra. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos trazer para você uma mensagem cujo tema é Deus me habilitou. E a nossa mensagem ela está baseada em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 6. E esta mensagem ela está dentro do tema geral de uma série de mensagens que nós estamos compartilhando aqui pelo YouTube, no nosso canal, no canal da Igreja em São Benedito do Sul. E tem como tema os ministros da nova aliança, como você pode ver aqui. E nós estamos na mensagem 10, que é a segunda semana do nosso volume, do nosso devocional Alimento Diário, cujo tema é A Minha Graça Te Basta. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 6, que diz assim: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a primeira verdade que nós vemos neste texto é que Deus, ele nos habilitou para nós sermos ministros de uma nova aliança. Esse capítulo, ele faz um contraste entre a velha e a nova aliança. E o que nós percebemos neste texto é que na velha aliança tudo dependia do homem e nada de Deus. Na nova aliança tudo depende de Deus e nada de nós. Porque Paulo ele mesmo diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Na velha aliança, a lei ela exigia do homem. E o homem, por melhor intenção que tivesse para cumprir a lei, ele não conseguia. Por quê? Porque não havia o poder nele para satisfazer a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus. Mas na nova aliança, é Deus quem supre esse poder para nós cumprirmos a lei. Até mesmo é o próprio Deus que cumpre a lei em nós, conforme Paulo fala em Romanos 8, quando ele diz assim, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, na nova aliança, a nossa capacitação, ela vem de Deus por meio do seu Espírito. E você pode conferir comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, só essa frase. Diz assim, ora, tudo provém de Deus. Então, na nova aliança, tudo provém de Deus. Na nova aliança, Deus, ele até permite que nós passemos por situações extremas de pressão, de dificuldade, para que nós não confiemos em nós, conforme está no capítulo 8, versículo 9, quando ele diz assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, na nova aliança, nós dependemos do Deus que ressuscita os mortos, e ele opera em nós por meio do seu Espírito, que é o Espírito vivificante, como Paulo fala, que nós não somos ministros da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica, ou, numa melhor tradução,
o Espírito da vida. No ministério da Nova Aliança, vemos que o desejo de Deus é nos inserir nele mesmo para que ele esteja em nós e nós nele, e nós e Deus estejamos em plena união por toda a eternidade. Esse é o desejo de Deus. Não é maravilhoso que Jesus veio e por meio do seu Espírito ele entra em nós para nos introduzir em Deus, de forma que nós e Deus sejamos um? E o Senhor mesmo falou isso, né? Quando ele falou assim: Pai, a minha vontade é que os que me deste estejam comigo, né? Para que tu em mim e eu neles, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, ou seja, nessa unidade com a Trindade, nessa unidade com o Deus triuno por toda a eternidade. Por isso não devemos ficar dentro dessa visão maravilhosa de que o desejo de Deus é nos inserir nele mesmo. Nós não podemos ficar na superficialidade de muitos movimentos cristãos que enfatizam a prosperidade, o imediatismo e a busca de coisas materiais. Essas coisas são muito pequenas diante da grandeza do propósito de Deus dentro do Novo Testamento, dentro da Nova Aliança. E para sermos ministros da Nova Aliança, duas coisas são necessárias. Primeiro, da parte de Deus é o seu chamamento para nós. Deus, ele nos chamou, ele sempre teve desejo de chamar aqueles que ele escolheu e nos chamar para o ministério. E a segunda coisa necessária para que nós sejamos esses ministros é que nós precisamos ter uma vontade resoluta, uma vontade determinada para desempenhar esse ministério. E eu quero dizer para você que quando nós temos essa vontade determinada em receber o ministério, essa vontade ela nos leva a ser os que amam a igreja, os que amam o povo de Deus, que é o corpo de Cristo, e esse amor, ele nos leva a dar nossa vida pela igreja e a ministrar a ela não letra que mata, não mero conhecimento superficial ou conhecimento na mente, mas ministrar à igreja, ao seu povo, espírito e vida, porque nós somos ministros do Espírito, ou o Espírito que dá vida, não é? E o apóstolo Paulo, ele foi tal ministro, mesmo passando por dificuldades, por pressões, por tribulações, por sofrimentos, a preocupação de Paulo não era com a vida dele, a preocupação de Paulo era com todas as igrejas. Eu quero que você confira comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala dos seus sofrimentos. Os versículos 23 ao 28, eu vou ler muito rapidamente, porque essa mensagem ela tem muitos pontos, mas eu vou fazer o possível para nós abrangermos os pontos principais desta mensagem. Aí Paulo fala assim, capítulo 11, versículos 23 em diante, ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Então, o ministro de Cristo não é aquela pessoa que está buscando destaque ou fama ou quer ser um grande pregador, não. O ministro de Cristo, ele é evidenciado também quando ele passa por tribulações. Quando eu falo também, não estou dizendo que buscar fama, buscar projeção, às vezes até mesmo na mídia social, como grandes pregadores eloquentes. Não, esse é o objetivo. Paulo, ele não tinha essa intenção, mas ele mostra muito, ele revela para nós que o ministro de Cristo ele passa por dificuldades e passa também por pressões e sofrimentos. Aí ele fala assim: eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio muitas vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Mas, adiantando,
No versículo 28 ele fala assim: além das coisas exteriores, que eram os sofrimentos pelos quais ele passava, ele disse: ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Não é? Como o nosso irmão Ezra Mar compartilhando, ele falou assim que Paulo, quando estava agarrado a um pedaço de madeira dos destroços lá do navio, naquele naufrágio, ele não estava preocupado com os tubarões. Ele estava agarrado ali para sobreviver, mas preocupado com as igrejas, não com a vida dele. Quer dizer, realmente nós estamos ainda muito aquém da realidade desse ministro que para nós é o modelo. E ele falou em Atos 20, 24, né, que em nada ele considerava a vida preciosa, contanto que ele cumprisse o ministério que ele recebeu do Senhor para anunciar o evangelho da graça de Deus. Então, como ministros, nós somos habilitados para a obra do único ministério. O ministério da Nova Aliança, ele é único, ele é singular, ele é universal, ele é divino. Nós não estamos aqui para buscar nossos interesses, benefícios e lucros pessoais. Não, esse não é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para realizar a obra do único ministério que visa realizar a única vontade de Deus. E você sabe o que é? Isso está muito claro e revelado na palavra. Edificar o corpo de Cristo, a igreja, visando o estabelecimento do seu reino. Então, o Novo Testamento usa essas seguintes expressões várias vezes: este ministério e o ministério. Então, vejamos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Paulo, ele diz assim, veja a ênfase dele: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, a ênfase aqui é este ministério. Paulo tinha este ministério. E eu quero dizer para você que nós temos esse ministério. Você tem esse ministério. Você faz parte e você é ministro da nova aliança, habilitado por Deus para ser um ministro da nova aliança, porque Deus é quem nos dá esse ministério. E quando temos a visão desse ministério, nós não desfalecemos, que por isso que Paulo fala, não desfalecemos. Então, mesmo que venhamos a desfalecer, por meio da visão e do exercício do Espírito, invocando o nome do Senhor, clamando, orando, Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos desanimados, muitas vezes nós estamos tristes, nós estamos abatidos, mas se nós invocarmos o nome do Senhor, se nós orarmos ao Senhor, mesmo sem forças, quantas vezes eu já passei por situações que eu não tinha força nem para orar, e eu precisei até mesmo da minha esposa para me encorajar, para dizer assim: amor, vamos orar, eu vou orar com você. E ela começa a orar, e eu ali desanimado. Quantos de nós não passamos por situações assim? Mas à medida que nós vamos orando, nós vamos invocando, até mesmo louvando, cantando a Deus, nós somos encorajados a seguir adiante. Você já teve experiência? Eu acredito que sim. E o Senhor nos equipa, Ele nos equipou com a capacidade de nos reanimar. Louvado seja o Senhor. Quando temos a visão do único ministério, mantemos também um bom testemunho diante do Senhor dos homens. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Veja que ele falou o ministério. Esse é o ministério que ele recebeu do Senhor, é o ministério da nova aliança. Então nós precisamos, como ministros, nos preocupar para não sermos escândalo, não darmos escândalo em coisa alguma na nossa vida, tomar cuidado com a impureza, com os olhos, com nossas ambições, com o nosso egoísmo, nossos interesses pessoais. E todas essas coisas podem se tornar escândalo quando as pessoas percebem isso em nós. E nós podemos difamar ou podemos fazer com que o ministério ele seja censurado. Esse ministério ele começou com o Senhor Jesus e começou com os 11 apóstolos sob a liderança de Pedro, que numa assembleia de 120 pessoas ele mostrou a necessidade de se preencher a vaga que foi deixada por
Judas, que se transviou, enforcou-se, suicidou-se e precisava completar o 12º apóstolo. Isso está em Atos 1:17. Atos 1:17. Diz assim, se referindo a Judas, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Veja a ênfase, neste ministério. É um ministério único. E o versículo 23, ele continua. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E o 25, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então veja que o ministério que estava sob a liderança de Pedro é um ministério iniciado pelo Senhor, mas que continuou. É o mesmo ministério, não é um ministério diferente. É o único ministério da nova aliança. A obra do ministério, ela visa unicamente a edificação do corpo de Cristo, e o que Deus quer é capacitar você e a mim para fazer a obra única desse ministério. Confira comigo, o que está em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, mostra claramente qual é a obra do ministério. Efésios 4, 11 ao 12. Diz assim, e ele mesmo, se referindo ao Senhor Jesus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A melhor tradução para o versículo 12, no original grego, é da versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que diz assim, a tradução correta melhor é esta, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, em vez de para o desempenho do seu serviço, a melhor tradução é para a obra do ministério. E qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Então, por essa visão que a gente tem, qual é a finalidade ou a obra do ministério, nós podemos testar os assim chamados ministérios que existem hoje no meio evangélico. De repente se levanta um líder, levanta um e diz que tem um ministério disso, ministério daquilo. Mas a questão é, será que esse ministério está encaixado dentro do ministério que visa a edificação do corpo de Cristo? Vemos muitos assim chamados ministérios. Então eu faço essa pergunta e é para nós considerarmos se muitos ministérios, não estou falando todos, mas muitos ministérios que nós vemos no meio cristão hoje, eles não estão preocupados com a edificação do corpo de Cristo. Muitas vezes os líderes se levantam por interesses pessoais, interesses financeiros, querendo mercadejar a palavra de Deus. Paulo ele falou que ele não agia com astúcia, né? Nem mercadejava a palavra de Deus. Vamos ver mais alguns versículos ainda mostrando essa ênfase que Paulo dá do único ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo 4, 11. Olha o que Paulo diz aqui, né? Somente Lucas está comigo. Isso é Paulo falando. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse Marcos aqui é o mesmo Marcos que abandonou Paulo na primeira viagem. Se eu não me engano, foi na primeira viagem. E Paulo, quando foi na segunda viagem, Paulo não deixou que ele viajasse junto, porque para ele estava desqualificado por ter abandonado Paulo na primeira. Mas Paulo amadureceu. E agora ele diz assim, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse ministério aqui é o ministério da nova aliança. Aí a pergunta é, o que é um ministério único e singular? Então, o ministério é uma comissão, uma incumbência, uma missão que um grupo de pessoas recebe de Deus, aleluia, para conduzir um povo de Deus, para conduzir o povo de Deus. Eu gostei muito dessa definição. Para conduzir o povo de Deus de um ponto de partida a um ponto de destino.
Louvado seja o Senhor. O ministério só tem sentido quando tem um povo de Deus para conduzirmos. Sem o povo de Deus, não existe ministério. No Velho Testamento, por exemplo, antes de Deus obter o seu povo, ele primeiro obteve primeiramente um ministro, né? Nós sabemos que o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo, né? Mas, em um certo sentido, é como se eles vivessem como se não fossem povo de Deus, porque eles viviam na escravidão, muito provavelmente cometendo idolatria, esqueceram-se do Senhor por viver uma vida confortável. Mas surgiu um faraó que não conheceu José e passou a pressionar e a maltratar o povo de Deus. Foi quando eles clamaram ao Senhor e o Senhor então preparou e providenciou Moisés para libertá-los, para Deus então ter o seu povo liberto e finalmente conduzi-los pelo deserto até que eles entrassem na terra de Canaã. Então, antes de Moisés, não havia ministro e nem havia ministério, já que não havia um povo, né? É um povo separado, um povo liberto para ser conduzido por Deus. Então, Moisés foi o primeiro ministro da velha aliança. E por meio dele, Deus conduziu o seu povo de Israel do Egito, libertando eles de lá, até a entrada da terra de Canaã. Muito embora nós sabemos que Moisés não entrou na terra de Canaã e ele não introduziu o povo na terra de Canaã. Mas por meio de Josué, que ele preparou como um líder, como um sucessor, o povo de Israel pôde então entrar e ser introduzido na boa terra. Deus preparou Moisés, Deus trabalhou e preparou Moisés, trabalhando nele, fazendo com que o seu homem natural, que era tão forte e tão autossuficiente, quando ele estava no Egito, ele foi criado no Egito, em toda a ciência, em toda a cultura, e ele se achava capaz de libertar o povo. E a única coisa que ele fez, né, as duas coisas que ele fez foi cometer assassinato e ocultação de cadáver, né, quando ele tentou intervir ali naquela situação em que ele viu um egípcio espancando um hebreu e ele acabou matando o egípcio e enterrando. E quando ele soube que ele foi descoberto, ele fugiu com medo de Faraó. E quando ele fugiu, ele foi para o deserto. E no deserto, ele casou-se e passou a ser pastor, um cuidador de gado, né? Cuidador de ovelhas. E lá no deserto, durante 40 anos, Deus fez ele perder toda aquela capacidade, todo aquele aprendizado que ele tinha, porque Deus tinha um propósito. Deus precisava despojá-lo de sua autossuficiência, de sua capacidade própria, para usá-lo como ministro da nova aliança. Deus apareceu para ele na sarça e ele diante do Senhor teve que aprender tudo para ser capacitado para conduzir o povo no deserto. Uma quantidade de aproximadamente 2 milhões de pessoas, das quais a maioria era rebelde ao Senhor, insatisfeita e idólatra. E eu quero dizer para vocês que semelhantemente Deus está trabalhando em nós, Deus está nos preparando para ser seus ministros para conduzir o seu povo. E nesse aprendizado, embora nós podemos até ter certas técnicas, por exemplo, para falar a palavra, para ministrar a palavra, para usar até os recursos tecnológicos, as redes sociais, para ministrar a palavra, mas eu quero dizer para você que o encargo e o fogo do Espírito vem de Deus. As técnicas podem até vir de nós, mas o verdadeiro fogo do Espírito e a vida que realmente dá direção ao povo vem de Deus. O encargo vem de Deus, porque o ministério vem de Deus, o ministério vem do Espírito vivificante. Deus trabalha em nós por meio da cruz e pelo viver da igreja por meio da cooperação dos irmãos. Os irmãos também faz parte do trabalhar de Deus. Por isso nós não podemos descartar ninguém. Você é um membro do corpo de Cristo, você é ministro da nova aliança, então você não pode subestimar a sua capacidade e também não pode se considerar superior aos outros. Nós precisamos pensar de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo fala que nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém,
mas também não podemos pensar aquém do que convém. Você é indispensável. Você é membro do corpo de Cristo. Assim como Paulo percebeu que João Marcos, ele agora era útil para o ministério, ele era indispensável, assim também você é indispensável e útil para o ministério. Aleluia! E nós juntos, como igreja, como corpo de Cristo, nós juntos vamos conduzir as pessoas do ponto de partida da salvação até introduzi-la introduzi-la na igreja e levá-la ao ponto de destino, que é o reino, é a nossa herança, é o galardão que está esperando por nós. Conduzindo-as desde a regeneração até a glorificação, iremos finalmente cumprir o propósito de Deus, que é inserir as pessoas dentro do próprio Deus. E Deus conta conosco, Deus nos usa para podermos inserir as pessoas dentro de Deus por meio da pregação do Evangelho. Hoje já podemos inserir as pessoas dentro de Deus. Quando nós batizamos para dentro do Deus triuno, no Pai, no Filho e no Espírito, na pessoa do Senhor Jesus. Nós somos batizados para dentro de Cristo, logo somos batizados também para dentro de Deus. Então, vamos ver a missão do ministro da Velha Aliança comparada à missão de Cristo. No Novo Testamento, Cristo que trouxe para nós o ministério da Nova Aliança, fazendo a comparação entre Cristo e Moisés. Moisés, o ministro da Velha Aliança, e Cristo, o ministro da Nova Aliança. E eu quero que você abra comigo em Hebreus, capítulo 3, versículos 1 ao 2. Esses versículos, eles são muito claros para nós. E aqui, pela primeira vez, nós vemos que é mencionado que Deus constituiu Moisés sobre a casa de Deus no Velho Testamento. Então, o versículo 1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Essa palavra vocação celestial é chamamento celestial. Aleluia! Nós temos um chamamento celestial, um chamamento do alto. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O 2. O qual é fiel àquele que o constituiu. Aí ele faz um comparativo agora. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos aqui que o Senhor ele foi fiel àquele que o constituiu, como era Moisés. Jesus, ele é o modelo de um ministro da Nova Aliança. E a maior característica de um ministro da Nova Aliança, uma característica indispensável, é a fidelidade. E o Senhor Jesus, ele foi em tudo fiel ao Pai. Todas as ações, todas as palavras, toda a vontade dele tiveram origem no Pai. E eu gostaria que você anotasse, se você puder, esses versículos. Eu não vou lê-los, porque o tempo não nos permite, mas o Senhor Jesus, ele não fez sua própria vontade, não buscou a sua própria glória, não falou suas próprias palavras, nem fez a sua própria obra. Tudo que ele fazia tendo o Pai como origem. Isso está em João 5,19, João 4,34, João 17,4, João 14:10 e 24, João 5,30 e João 7,18. Você pode depois conferir esses versículos. Deixa eu só conferir se é 7,18 ou se é 17,18, para eu não estar passando para vocês uma informação imprecisa. João, ele fala assim: quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, esse versículo ele é muito importante, porque Jesus, ele não procurava a sua própria glória, mas a glória de quem o enviou, que é o Pai. Louvado seja o Senhor. Então, ele para nós é o modelo da Nova Aliança. E fala que ele foi fiel como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Esse termo casa é um termo usado no Novo Testamento. E a casa indica o povo de Deus, aqui indica o povo de Deus no Velho Testamento. E o versículo 3 diz assim: Jesus, isso em Hebreus capítulo 3, e o versículo 3 agora, diz assim: Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés,
quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Então, Jesus, ele é digno de maior glória do que Moisés, certo? E também maior honra do que a casa. Por quê? Quem estabeleceu a casa? Foi Deus. O versículo 4 diz assim: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Louvado seja o Senhor. Moisés, ele não era o dono da casa. Ele estava cuidando da casa de Deus. Então, Deus que estabeleceu a casa. Mas, fazendo um comparativo, Jesus, ele tem muito maior glória do que Moisés e muito maior honra do que a casa, porque a casa é dele. Louvado seja o Senhor. E isso é muito claro quando nós vemos no versículo 6, diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa. O versículo 5 diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Essa palavra servo é ministro, tem a mesma raiz da palavra diaconia, que significa serviço e ministério. E Moisés, ele era servo, ele era ministro para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés era apenas uma figura e ele fazia parte da casa de Deus. Embora Deus o constituísse sobre sua casa, mas ele também fazia parte da casa de Deus. Mas Jesus, o versículo 6 diz: Cristo, porém, em sua casa. Aleluia! A casa é de Cristo. E você sabe que casa é essa? O versículo continua, o versículo 6. A qual casa somos nós? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Cristo. Nós somos a igreja. E como casa de Deus, nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E isso é o que Paulo fala, né, em Efésios, capítulo 2. Essa porção de Efésios, ela é muito rica, muito rica. Efésios capítulo 2, já no final, no versículo 20 ao 22, diz que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação ou para a morada de Deus no Espírito. Aleluia! E o capítulo 4 de Efésios, no versículo 16, né, ele fala assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, os ministros estão cooperando, os membros estão cooperando, efetuou o próprio aumento para o quê? Para a edificação de si mesmo em amor. O desejo de Deus é ter uma casa, é morar em nós, é residir em nós. Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos que no serviço do tabernáculo, Moisés, ele era fiel como servo. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Assim como Moisés, como ministro do Velho Testamento sobre a casa de Deus, Israel, ele conduzia o povo de Deus do Egito até a terra de Canaã, assim Cristo sobre sua casa, a igreja, nos conduz, aleluia, Cristo está nos conduzindo desde nossa salvação até o reino, aleluia. O povo, para entrar na boa terra de Canaã, tinha que ouvir Moisés, porque Deus falava por meio de Moisés, o seu ministro. E nós, no Novo Testamento, nós temos que agora ouvir a Cristo, aleluia. Ele é a palavra por meio de quem Deus fala. Por isso que no próprio livro de Hebreus, que nós estamos tratando desse assunto, nós vemos que Deus havia outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Vocês lembram do Monte da Transfiguração, em que o Senhor se transfigurou diante dos seus discípulos, né? E ali eles ficaram tão extasiados com aquela visão, porque apareceu Moisés e Elias falando com o Senhor. Aí Pedro falou: Senhor, não queres que façamos uma tenda, uma para ti, outra Moisés e outra para Elias? Embora ele colocou o Senhor em primeiro lugar, mas ele juntou o Senhor com a velha aliança. A velha aliança é apenas uma figura daquilo que haveria de vir em Cristo. Aí uma voz os envolveu e interrompeu a voz de Pedro e falou assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós, na nova aliança, devemos ouvir não mais Moisés,
não mais os profetas do Velho Testamento, mas ouvir agora o Filho. Ele é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que nós devemos atentar para as advertências, para alcançar a promessa, a meta de sermos introduzidos na nossa herança, no descanso que Deus está preparando para nós, no reino que já começa agora, mas continua no reino milenar e perdurará por toda a eternidade na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra. Essa é a nossa esperança. Mas para nós experimentarmos hoje o descanso e no futuro como galardão entrarmos no reino milenar como galardão, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos atentar para as advertências. Por isso que o versículo 7, ele continua, ele diz assim, no versículo, eu já li, né? O versículo 6, eu vou até repetir o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, se nós guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança, que esperança é essa? A esperança do descanso, a esperança da nossa herança, a esperança da promessa para entrar no reino milenar. Senhor Jesus. Aí o versículo 7 começa então a exortação, a advertência. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, o Filho hoje está falando por meio do Espírito Santo. Hoje, aleluia, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. O problema do povo de Israel é no coração. E o nosso problema do endurecimento, da incredulidade, da desobediência, de não ouvir o falar do Filho por meio do Espírito, é o coração. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. O versículo 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí agora Paulo vem, o escritor dos Hebreus, né, vem agora com uma outra palavra de advertência. Tende cuidado. Então a ênfase desses dois capítulos, o 3 e 4 de Hebreus, é o descanso e cuidado. Aí ele fala assim, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Muitas vezes o que nos afasta do Deus vivo não são certos pecados, mas a incredulidade. Às vezes nós não vemos a incredulidade como pecado, mas a incredulidade ofende a Deus de forma séria. A incredulidade, ela nos afasta do Deus vivo. A incredulidade nos impede de desfrutarmos da vida, nos impede de ter comunhão. O que é fé? Que é o contrário da incredulidade. É receber, é aceitar, é absorver o trabalho de Deus, absorver o falar de Deus, Senhor Jesus. Por isso que se a palavra ela for falada, mas não for acompanhada pela fé, ela não tem efeito nenhum em nós. Por isso que o capítulo 4 de Hebreus, o versículo 2, ele fala assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, que é a palavra, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Quem é que pode entrar? Quem é que entra no descanso? Somente os que creem. Por isso que o versículo 3 fala assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O versículo 4, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Versículo 5, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. E por que eles não entraram no descanso, o povo de Israel? Versículo 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Olha aqui uma das causas por que eles não entraram. E que, por causa da desobediência,
Quem não crê, não obedece. Duas coisas nós precisamos: crer e obedecer. Nós precisamos ser simples. Os irmãos têm nos falado, trazido para nós a palavra profética, a palavra que dá direção. Assim como no Velho Testamento, Deus usava Moisés para conduzir o povo. Além dos mandamentos que Deus deu, os estatutos, as ordenanças, Deus também dava para Moisés a orientação, um falar atual para que o povo fosse conduzido dia a dia. E o falar profético é o falar de Deus que nos dá a direção para nós realizarmos a obra de Deus e cumprirmos o propósito de Deus. Os irmãos têm falado de nós orarmos pelas pessoas. Os irmãos têm falado de nós apacentarmos os irmãos, de nós pregarmos o evangelho. Esses itens fazem parte do falar profético. É fácil você absorver as verdades mais elevadas, as verdades mais profundas sobre o Deus triuno, sobre a salvação, e você até assimilar esse conhecimento, não rejeitar. Mas quando parte para uma direção prática, em que o Senhor está movendo para o seu povo, para a sua igreja, nós questionamos. Questionamos o posso orar por você? Questionamos a comportagem. Questionamos tantos itens práticos que Deus tem usado para levar adiante a sua restauração, para levar adiante o seu mover na terra e cumprir o seu propósito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todos aqueles que rejeitaram o falar profético no Velho Testamento ficaram prostrados no deserto, aqueles israelitas. Semelhantemente, pode perceber, quando nós começamos a criticar os irmãos que estão à nossa frente, você se torna uma pessoa complicada e uma pessoa negativa. Eu me torno uma pessoa negativa e complicada. Eu fico com mal-estar, fico com a falta de paz. Nós ficamos assim quando nós ficamos negativos. Mas que o Senhor nos guarde de termos um coração de incredulidade. O coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Eu quero dizer para você que o falar profético, ele visa nos introduzir na comunhão com o Deus triuno. Não é? Eu lembro em 1 João falando ali em nome dos apóstolos, mostrando que todo o falar que ele dava para os crentes visavam um só propósito, para que eles tivessem comunhão. Isso é o que está aqui em 1 João, o capítulo 3, ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos. Veja que eles são ministros e eles estão conduzindo o povo. Com que propósito? Aí ele fala: vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quando falta a paz em você, quando falta a alegria em você, você se tornou uma pessoa complicada. Porque na simplicidade, na fé e na obediência existe paz, existe alegria. Nós estamos dentro da esfera do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, não são coisas materiais. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E voltando lá para Hebreus, o capítulo 3 ainda, os versículos 12 e o versículo 13, diz assim: pelo contrário, em vez de nós termos um coração perverso de incredulidade que nos afasta do Deus vivo, no 13 ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia. Eu estou aqui, não é, para lhe exortar, num sentido muito positivo, para lhe encorajar. É uma palavra forte, porque essa palavra é uma palavra de exortação. Mas eu estou lhe exortando usando a palavra de Deus. É o próprio Deus que está falando com você. Você crê? Eu digo para vocês, irmãos, exortai-vos mutuamente. Nesse período de isolamento, de pandemia, vamos cuidar dos irmãos, não é? Vamos cuidar das pessoas. Nós precisamos fazer isso o quê? Durante o tempo que se chama hoje. Irmãos, o tempo é agora. O tempo hoje. Nós não temos que esperar para amanhã ou depois. Durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
Quantos irmãos você conhecem que se tornaram complicados, negativos, foram endurecidos pelo engano do pecado e hoje estão prostrados? Quantos você conhece próximos a você? Eu conheço muitos, mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui de pé, crendo no falar de Deus, recebendo e aceitando o falar de Deus. Vamos nos exortar, nos encorajar mutuamente, ó Senhor Jesus. E o versículo 14 ele fala: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim, aleluia, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Olha, essa palavra, se guardarmos firme, ela é falada no versículo 6. Ele fala: se guardarmos firme até o fim, a exultação da esperança. E aqui no 14 ele fala: se de fato guardarmos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, é a fé. E como é que nós guardamos até o fim essa confiança, essa fé? Aí ele repete novamente o que ele falou no versículo 7. Enquanto se diz, versículo 15, enquanto se diz, hoje, irmãos, é agora, irmãos, é nesse momento, Deus está falando com você. Deus está falando comigo por meio da sua palavra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ou seja, se referindo ao povo de Israel. Não endureçais o vosso coração. Louvado que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí no versículo 19, ele diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Só entra quem crê, conforme nós já lemos no capítulo 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Aí, essa advertência do hoje, ela é repetida 3 vezes, irmãos. Irmãos, quando Deus vem repetir uma palavra, é porque nós somos tardios em ouvir. E Deus fala muitas vezes, de muitas maneiras. E nos últimos dias Ele nos está falando repetidamente pelo Filho. Paulo disse: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu fale as mesmas coisas, que eu escreva as mesmas coisas. É segurança para nós, irmãos, ouvirmos as mesmas coisas. E Deus, Ele repete. O versículo 7 do capítulo 4 de Hebreus diz assim, de novo, determina certo dia, hoje falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, irmãos, eu vou ser enfático, hoje, você está ouvindo essa palavra e Deus está falando com você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ó Senhor Jesus. O versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, mostrando que a terra de Canaã era uma figura do verdadeiro descanso que nós ainda vamos entrar. Portanto, versículo 9, resta um repouso ou um descanso para o povo de Deus. E o que é que nós precisamos fazer hoje? Nós devemos nos esforçar, usar todo o nosso ser, todas as forças do nosso ser, do nosso espírito, de nossa alma, de nosso corpo. Para quê? Para entrar no descanso, conforme o versículo 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Irmãos, nós podemos cair, mas se nós nos esforçarmos para entrar naquele descanso, nós não cairemos. Nós não vamos cair segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Senhor Jesus, creia que Deus pode mudar a sua vida. Creia que Deus pode mudar o seu casamento. Creia que Deus pode salvar os seus filhos, que muitas vezes estão rebeldes, desobedientes a você. Deus pode mudar a realidade da sua vida espiritual. Deus pode levantar você se você estiver prostrado, se você estiver desanimado. Deus pode reanimar você. Deus pode revolucionar a sua igreja. Eu creio, irmãos, que Deus pode revolucionar a nossa igreja na nossa cidade. Deus pode revolucionar a sua igreja. E só tem uma saída para a incredulidade.
é o arrependimento. A cura para a incredulidade, eu toquei muito nisso, é o arrependimento. Então, arrependa-se agora. Volte-se ao Senhor agora. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem sem muita vontade de assistir. Você entrou agora no canal para assistir essa mensagem, você entrou no canal da igreja para assistir, mas você não entrou com muita vontade. Talvez você esteja assistindo aí, né, com a sua família, mas foi a sua esposa que colocou lá na televisão, no canal da igreja, e você não está com muita vontade. Mas eu quero dizer para você que Deus pode mudar a sua vida agora. Deus pode tocar na sua vida agora, mudar a sua realidade agora, hoje mesmo. Eu creio nisso. Louvado seja o Senhor. E eu quero finalizar lendo para você. Ó Senhor Jesus. As últimas páginas do nosso devocional, as últimas páginas da segunda semana do nosso devocional, na página 38, no terceiro parágrafo, diz assim: o Senhor nos escolheu, aleluia, e conta conosco para sermos ministros adequados da nova aliança. Deixe Deus trabalhar em você. Comece hoje mesmo a cumprir o seu ministério. Em nenhum momento você sentirá que está pronto. É verdade. Muitas vezes você diz, eu não estou pronto, mas em nenhum momento você sentirá que está pronto. Eu não sinto que eu esteja pronto. Embora tenha plena consciência de que você, entretanto, tenha plena consciência de que você está habilitado por Deus. O treinamento vem pelo exercício de nosso ministério. Os discípulos andaram com Jesus cerca de 3 anos, servindo e aprendendo. Deus trabalha em nós da mesma forma. Ele trabalha em nós, nos treinando, já praticando o ministério, realizando a obra do ministério. Comece a cumprir o seu ministério agora. Deus lhe deu o ministério, Deus lhe confiou o ministério. Mesmo salvo há poucas semanas, você novo convertido, você foi habilitado e já tem ministério. Sabe por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo. Você sabe que os nossos membros, cada membro tem suas habilidades. Potencialmente, uma criança já tem habilidade para fazer tudo. Mas ela vai desenvolvendo à medida que vai se exercitando. Exercitando andar, exercitando falar, exercitando ver, exercitando ouvir. E à medida que ela se exercita, ela vai se desenvolvendo. Senhor Jesus, os irmãos mais antigos precisam renovar a sua mente. Agora, para nós que já temos mais tempo na vida da igreja, precisam orar ao Senhor para remover a tradição e todas as coisas velhas, para não serem ministros da letra. No ministério da nova aliança não há espaço para ministros da letra. Nós estamos aqui para ser ministros do Espírito, ministros da vida. No Espírito sempre a novidade de vida, aleluia, e novidade de Espírito. Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Eu quero finalizar com a oração. Já que eu não orei no começo, vamos, nesse momento, se você puder curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui falando a essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, aos irmãos, aos amigos. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Que cada pessoa que ouviu essa palavra, que já tem a tua vida, que já foi salva e regenerada, que cada uma delas tenha a consciência de que ela tem um ministério, que ela foi habilitada para ser ministro de uma nova aliança. Que cada dia o Senhor possa trabalhar em nós, nos diminuindo a cada dia, nos fazendo nos reduzir, fazendo morrer nossas habilidades naturais, para que nós possamos depender da suficiência do Senhor. Nós não somos capazes de nós mesmos, de pensar alguma coisa ou de fazer alguma coisa para o Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. Foi o Senhor quem nos habilitou. Muito obrigado, Senhor.
Aplica essa palavra ao coração dessa pessoa que está nos assistindo nesse momento. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Até a próxima. Primeiro Cristo me amou, desceu ao mundo e aqui morreu, mas vida eterna entregou, o meu destino transformou. Ele é meu Deus, total loucura para alguns. Na cruz morreu com mente sã, os meus pecados perdoou, de Deus a face revelou, por me amar. Sei que Ele é tudo que preciso, tem por mim carinho nunca visto, e fala comigo e cuida de mim. Tem a paz que só jamais consigo, vem e salvo antes inimigo, e muda, transforma, liberta meu ser. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Vejo sua face e peço, vem me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Na cruz um novo tempo abriu, criou o antes e o depois, iniciou a obra em mim, pois aos meus velhos modos fim. Ele é meu Deus, deu outro passo ao meu andar. Só pode entender quem crê, se esvazia do saber. Foi a loucura do poder da sua cruz. Sei que Ele é tudo que preciso, tem por mim carinho nunca visto, e fala comigo e cuida de mim. Tem a paz que só jamais consigo, vem e salvo antes inimigo, e muda, transforma, liberta meu ser. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Vejo sua face e peço, vem me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará.
pois eu sei que um dia toda obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará.